Olá e seja bem-vindo ao Transalor TV sobre o nono episódio da 11ª temporada de Doctor Who, It Takes You Away, escrito por Ed Hymes. E vamos lá, esse episódio foi maravilhoso em todos os seus aspectos e eu vou falar sobre ele. Eu acabei de assistir, na verdade eu quis gravar o vídeo logo e também para relembrar quando eu fazia os vídeos da 10ª temporada. Foi tão maravilhoso esse episódio que a gente está vindo numa sequência de episódios muito bons nessa segunda parte da 11ª temporada e eu adorei. Por vários motivos que eu vou falar daqui a pouco, mas já o episódio se passa na Noruega, né? Tem todo esse climazinho bem de inverno numa cabana, é meio aterrorizante, mas aí tem todo aquele cenário da Noruega que é muito lindo e só nisso eu já fui comprado pelo episódio, mas toda a ideia dele, tudo que acontece nele foi muito bom. Esse episódio, eles estão num lugar para salvar essa menina que é cega. A menina tá ali presa, tem sons na floresta e ela tá presa porque o pai dela sumiu e o que aconteceu, né? É muito bom, a premissa do episódio é muito boa, porque ela te deixa tenso o episódio todo. E aí a gente vai descobrindo aos poucos, investigando o que tá acontecendo nessa casa, e aí eles vão olhando e cada um tem realmente a sua função bem determinada nesse episódio. Mais uma vez, a Yas e a doutora sempre juntas, e o Ryan ali cuidando de uma coisa que ele não tá muito confortável, e aí a gente vê um desenvolvimento nessa questão também com ele, e o Graham, que é a outra parte da história, eu vou falar mais depois. E aí tem tudo que acontece nesse episódio, né? Então vamos por partes, que é, começando, essa coisa desse universo que vivia junto com o nosso universo, se eu compreendi direito, mas eu acho que é isso. Era um universo que vivia junto com o nosso universo e que eles não podiam viver juntos, senão a coisa ficava uma confusão. Então esse universo foi meio que exilado, né? Ele ficou ali em outro lugar. E ele queria voltar para o nosso universo e, enfim, aí todo o tempo e espaço criou aquela separação em que eles estavam, que muito bom conceito, tem aquelas mariposas carnívoras, aquele carinha, o monstrinho que fica ali, meio que um guardião, me lembra uma coisa meio Senhor dos Anéis também, eles chegando num lugar e aí tem um cara tentando trocar mercadorias para poder deixar eles passarem e continuarem. Gostei muito de todo esse conceito desse lugar que separa o universo. A gente conhece esse outro lugar que tem a Grace, que tem a mulher do Eric lá nesse episódio, mas principalmente aqui a Grace, que eu acho que é o ponto do episódio, e o Graham também, que apesar da família ali ter uma história interessante, o que a Doctor Who quer nos mostrar é realmente o desenvolvimento do Graham com a Grace e como ele fica afetado por causa disso, desse encontro, e como é difícil deixar algo quando ele está ali envolvido com isso, e é realmente muito difícil. Então foi um episódio bem mais emocional, acho que foi um dos mais emocionais até agora nessa temporada, porque ele lidou justamente com os pontos principais de cada personagem, principalmente do Graham, mais uma vez que o Graham é o grande, creio que seja o personagem com o melhor desenvolvimento dessa temporada. Ele que teve uma história bem criada ao redor dele, e ele teve uma evolução muito legal. E a doutora também, que aí a gente conhece mais um pedacinho da história dela, uma história de Ninar. Ela conta sobre a avó dela contando essas histórias, e tem tudo isso, né? E é muito legal ter um pouquinho mais da mitologia da série sendo inserido nesse episódio. Nunca esperava que a gente teria um pouco mais disso no episódio, e a doutora falando sobre um pouquinho sobre a vida dela e sobre o universo, sobre tudo que envolve isso, né? E a gente tem essa sensação mesmo que é uma personagem que não é uma pessoa, né? Ela é muito maior do que isso. Enfim, tudo isso foi maravilhoso e foi engraçado porque teve todo esse momento de tensão, discurso muito legal da doutora ali no clímax do episódio, e aí no final ali tem o sapinho, que é o universo, que foi bem engraçado, o sapo com a voz da Grace, que dá aquele toque de Doctor Who para aliviar um pouco, mas mesmo assim foi bem interessante todo esse negócio, né? Essa coisa do universo mesmo, que ela teve que abandonar também
um universo separado, deixar aquele universo sozinho, porque ela precisava salvar o nosso universo, no caso. Então, bem interessante o episódio. É um episódio, para mim, ele foi extremamente criativo. Ele teve tantas coisas diferentes e conceitos legais, um estilo bem Doctor Who mesmo. Traz algo novo que eu sinceramente não lembro de ter visto nas séries. Toda essa ideia do episódio, como eles criaram a história, muito legal. Aí já dá para perceber mesmo o que essa nova era tem a oferecer, né? Quão criativo eles podem ser ao trazer novas histórias que talvez repitam pequenos conceitos, tipo espelho assustador, coisas numa casa que podem ser assustadores e tal, mas eles nunca param nisso, né? Eles nunca param e eles evoluem e trazem mais conceitos interessantes. Gostei muito desse vilão, assim, que não foi vilão também, aqui não teve um vilão em si, mas teve alguém que queria viver no universo. É legal e eu queria ver mais dessa criatura, porque eu gostei muito da ideia e do conceito e de tudo. Então, muito lindo episódio, muito lindo mesmo, eu achei muito maravilhoso. E aí a gente vê no final o Ryan chamando o Graham de avô, e eles não fazem um escândalo ao redor disso, sabe? Foi só um diálogo. Eles não precisaram criar um momento épico de emoção em que os dois estão perto de morrer e aí o Ryan chama ele de avô. Não, ele simplesmente coloca isso na conversa, o que foi muito singelo, bonito também, e eu achei bem legal. Episódio maravilhoso, a gente está numa sequência ótima de episódios, é o penúltimo, na semana que vem tem o último, e aí acaba essa temporada de Doctor Who, e a gente só volta no especial de Ano Novo, aí vamos descobrir o que eles têm preparado para o Ano Novo também. Mas é isso, eu acho que é isso, mais uma vez, episódio maravilhoso, gostei muito, diga aí nos comentários o que você achou, e é isso. Eu volto na semana que vem no último episódio da 11ª temporada e até mais.